Alguma vez, a escuridão na sua vida foi tão grande a ponto de você não conseguir enxergar uma saída? Saiba que algumas pessoas simplesmente não a enxergam. Para muitos, a única saída é a morte. Muita gente passa os seus dias planejando como tirar a própria vida. Você sabia que no Brasil ocorre uma morte por suicídio a cada 45 minutos? E no mundo ocorre um suicídio a cada 40 segundos? E que para cada suicídio ocorreram 10 tentativas que não deram certo, podendo afetar de 10 a 15 pessoas diretamente? Isso leva a uma conta de 21.600 pessoas que são afetadas diretamente em um único dia. O suicídio é a segunda causa de mortes violentas, perdendo apenas para mortes no trânsito. Mata mais que HIV e já se tornou um problema de saúde pública. Mas o mais triste é pensar que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados ou prevenidos se tão somente prestássemos atenção em alguns sinais. Mas você saberia reconhecê-los? Por isso, o mês de setembro foi eleito como o mês de prevenção do suicídio, sendo chamado de Setembro Amarelo. O nosso Deus nos criou para a vida. Ele mesmo diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Prevenindo o suicídio. Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Bem-vindo mais uma vez ao programa Vida Mais Viva, que acaba de começar. Como eu sempre digo, é um prazer e de verdade, é um privilégio estar com você durante mais uma semana. Você entra aqui na nossa casa e você permite que a gente entre aí dentro da sua casa para poder falar com você e com a sua família. E a gente agradece de todo o coração essa oportunidade, viu? E como eu sempre faço, gostaria de começar fazendo um convite para que você seja o nosso companheiro, o nosso parceiro, ajudando a divulgar as boas notícias, as boas mensagens que a gente diz aqui. Você sabe, a gente tem uma página no Facebook e eu gostaria que você conversasse com a gente lá, deixa o seu recadinho, a sua mensagem, comentários, dúvidas, sugestões de tema. A gente sempre traz para cá coisas que interessam a você, a sua família, para trazer um bem-estar em todas as áreas da sua vida. E também te convido a entrar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever. Você pode também, você que não consegue ou não conseguiu assistir algum programa anterior e tem interesse em saber como que foi ou divulgar ou mostrar para alguém que você achou que tem algum conteúdo que seja importante, entra lá, compartilhe os vídeos e ajude também a divulgar, como eu sempre falo, as boas notícias e as boas mensagens que a gente traz aqui, porque esse programa é feito para você. Você viu a gente falar na abertura os dados alarmantes sobre suicídio. O suicídio, como você já ouviu falar, já ouviu a gente falar aqui, é a segunda principal causa de mortes violentas, perde somente para os acidentes de trânsito. É muita gente, né? Está à frente até dos assassinatos. E tem um dado alarmante também que a gente pode mencionar, é que 9 entre cada 10 pessoas que se suicidam, em tese, poderiam ser prevenidos. Você que está assistindo a gente, como é que você consegue prestar atenção se existe alguém que está em ponto de cometer suicídio? Você pode ajudar essa pessoa? Pode sim. Assista ao programa, a entrevista de hoje, que é com a doutora Elaine Alves. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Sempre um prazer, de coração, recebê-la aqui, viu? Prazer é meu também. A doutora Elaine, ela faz pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, é especialista na área de perdas e tem uma empresa que se chama Prestar Cuidados, que cuida também dessa questão das perdas, não é isso? Diz pra nós, por que é um assunto tão pouco falado? O suicídio, se é tão frequente, nós estamos falando sobre, até tô de amarelinho hoje, que é o mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, mas por que não se fala tanto sobre esse assunto? O suicídio é um tema que ele é repleto de discriminação, né? O estigma é muito grande, principalmente, é um tabu. Falar da morte é tabu, do suicídio é um tabu ainda maior. E principalmente porque as pessoas precisam encontrar um culpado para isso, né? Parece que onde aconteceu um suicídio, parece que as pessoas à volta daquela pessoa fracassaram,
É né? verdade. E as pessoas... Não conseguir ajudar, Exatamente, isso é cobrado da sociedade. E as pessoas que estão à volta de quem se matou também acabam se sentindo muito culpadas, né? E acho legal a gente começar dizendo isso, né? Que no suicídio não existe culpados. Exato. É importante isso que seja divulgado, não Nem há quem se matou. culpados. Porque assim, a gente fica com aquela impressão assim, a pessoa que se matou é egoísta, não se preocupou com aqueles que iam ficar. Poxa vida, só pensa nela. Como? Nem a pessoa que se matou é culpada? Então, geralmente as pessoas que se matam, que pensam em se matar, enfim, elas acham que elas não vão fazer falta para ninguém, elas acham que elas incomodam, que elas atrapalham, que a vida delas é inútil e que se elas morrem, a vida das outras pessoas vai melhorar muito, né? Então, esse é o pensamento, não tem uma questão de egoísmo de maneira alguma. E, por outro lado, também se fala muito da questão de ser covarde, né? Covardia, suicídio ser uma exatamente. covardia. E eu fico pensando que se não é muita coragem, né? Se você não precisa de muita coragem para se atirar, muitas cartas de suicídio, de pessoas que se mataram, tem isso, né? Olha, preciso de muita coragem, foi muito difícil, porque o suicídio tem um grande problema, porque nós odiamos quem matou e amamos quem morreu. E no suicídio... E quando é a mesma? É a mesma pessoa. Então, ao mesmo tempo que você tem raiva de quem matou, você tem muita compaixão e muita pena, né? E muita dor por quem morreu. Por que os principais motivos pelos quais as pessoas se matam? Eu considero um suicídio uma construção, né? Existem algumas questões, mas que me preocupam muito também. Eu acho que é importante saber que, sim, existem situações que favorecem o suicídio, né? Então, claro, a depressão é uma doença que favorece o suicídio, o uso de álcool e drogas favorece o suicídio, algumas doenças mentais. Porém, não é só isso, né? Existem escolhas, possibilidades. Eu sempre fico pensando que se o suicídio é ou não uma escolha, embora as pessoas digam isso, né? Mas eu tenho a impressão que é porque a pessoa já não tem mais escolhas, falta de né? escolhas. Eu considero o suicídio, na verdade, o suicídio é falta de esperança, né? Você só se mata quando todas as suas esperanças se acabaram. esgotaram. Exatamente, exatamente. O suicídio é uma coisa que é uma ocasião, uma oportunidade, aconteceu? Ou o suicida, ele vem planejando, vem, como você falou, construindo? Como é? O suicídio ele é uma construção de uma vida toda. Você pensar na cultura que a pessoa vive, que ela se desenvolveu, da maneira que ela lê o mundo, as ferramentas internas que ela tem para se defender de frustrações, tudo isso faz vai transformar a pessoa mais própria, mais adequada ou menos adequada em condição de vida para ela, né? Dentro do ponto de vista dela. Então, assim, o suicídio é uma construção e que, de repente, acontece alguma coisa que é a gota d'água. Só que toda a culpa recai sobre a gota d'água. Exato. Né? E, ao mesmo tempo, então, eu penso que o suicídio, ou ele é uma construção, mas também existe o suicídio impulsivo. O que é isso? É que, de repente, acontece alguma coisa na sua vida que você não aguenta. Isso eu não vou aguentar. E imediatamente, ou você se atira, ou você usa uma arma. Eu costumo dizer que o suicídio impulsivo, se você tiver que procurar a arma, ou se você tiver que pegar o remédio e abrir, isso já não é mais impulsivo. Exato. Porque houve um tempo, né? Então, ou a arma está ali fácil e você usa isso, ou você se atira. Por outro lado, tanto a arma como o se atirar também pode ser bastante planejado, né? Com certeza. Existe um grupo específico em que o suicídio é mais frequente, ou populações mundiais, ou aqui no Brasil, como é a realidade? Na verdade, os homens morrem mais, mas as mulheres tentam mais. Então, não dá para dizer que é mais homem do que mulher. Exatamente, as mulheres tentam mais. É que o homem ele é mais agressivo nos seus métodos. Então, ele morre mais, né? Hoje é um problema de saúde pública e é extremamente sério o aumento no suicídio entre crianças e adolescentes. Então, entre 8 e 17 anos, o índice de suicídio tem aumentado demais. É grave, é alarmante, é importante que a sociedade se preocupe com isso, é importante que a sociedade olhe para isso, né? E perceba sinais. O Brasil, onde é mais frequente? O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que o índice de suicídio é maior. No mundo, onde é mais frequente? Existe essa coisa de falar do clima? No mundo, é a Europa, né? A Europa foi... Agora, toda a questão da Europa se voltou para o Oriente. Então, hoje a gente tem um índice muito grande na China de suicídio, um número muito alto de suicídio na China.
Então começa com a Europa e agora os estudiosos têm percebido esse movimento Aumento para o Oriente. Exatamente. Existe algum fator hereditário que possa estar associado com a predisposição ao suicídio? Antes do hereditário, eu vou falar, você me perguntou a questão do clima. Sim, né? ótimo, pode falar sim. Na verdade, existe sim um estudo que existe um grande número com relação ao clima. Mas o suicídio, a incidência aumenta, na verdade, no final do inverno e no começo do ano. E também de segundas-feiras. Por quê? Porque se você pensar, fechou-se um ciclo e nada aconteceu, nada mudou. Então, só a probabilidade de começar tudo de novo faz com que a pessoa não queira começar outra vez, né? Entendi. Então, os picos são final de inverno, início de primavera, início de ano e segundas-feiras, né? Que recomeça a semana, domingo à noite, segundas-feiras. Não vou suportar mais essa semana. Não, vai começar tudo de novo e nada mudou. Entendi. Né? E a questão hereditária? Então, a questão hereditária também é outra coisa que me preocupa muito, né? Dizer que sim, existe uma questão hereditária. Mas existem famílias em que existem muitos suicídios. Então, eu acho que numa família onde acontece um suicídio, mesmo que tenha sido a primeira vez, essa família precisa de acompanhamento. Porque a possibilidade de acontecer outros suicídios aumenta, né? Porque, pensando no suicídio por contágio, alguém se matou, isso pode dar uma ideia, né? Uhum. E existem famílias em que tem vários casos de suicídio. Eu costumo dizer que o que ajuda muito, né, que essas famílias continuem tendo suicídios é porque o suicídio é um segredo. As famílias onde tem suicídio, elas não tocam nesse assunto, não passam adiante, não falam. É muito comum você receber alguém no consultório que vem porque passou por uma perda por suicídio e que depois, ao investigar, a família descobre vários suicídios anteriores. E que ninguém falava. As pessoas não falam com medo, justamente, de que outros suicídios aconteçam. Porém, o falar é prevenção. Então, eu pensava justamente o contrário. O falar sobre suicídio com uma pessoa que, em tese, está com pensamento suicida, não é, de uma certa forma, você valorizar a eu ideia? acho que é importante prestar atenção em algumas coisas, né? Quando alguma pessoa diz assim, eu vou sumir, não quero mais acordar, a sua vida vai ficar melhor sem mim, enfim. Não é fazer de conta que não ouviu, porque é tão difícil você ouvir uma pessoa que você ama dar um sinal para você de que ela quer se matar ou de que ela quer morrer, que as pessoas não ouvem. Não ouvem, bloqueia, né? Parece que não falou nada. Que bobagem. Exatamente. Ou então continua o assunto sem... Na verdade, não. O ideal é que você volte para o assunto. Como assim eu não vou te ver mais? O que você está pensando? E, de repente, ir direto. Você por acaso está pensando em se matar? Porque, veja, uma pessoa que... Ninguém quer... A maioria das pessoas não querem morrer. Elas querem deixar de sentir aquilo que elas estão sentindo. Né? Então, os sinais nada mais são do que pedidos de ajuda. E se você abre para a pessoa falar, e se a pessoa sentir que com você ela pode falar, ela vai falar. Esse é o mecanismo de prevenção que as estatísticas falam, que você fala que de cada 10, 90% ou 9 poderiam ser prevenidos? Falando... Esse é um dos, né? Esse é um dos motivos, uma das possibilidades de prevenção, né? Tá. É o que o suicídio não seja esse tabu, né? Então, que se fale da morte, se tiver suicídios na família, em momentos adequados, e que se observe também as pessoas porque tem pessoas que vão dando sinais nesse sentido, né? Estão mais deprimidas, o que não quer dizer depressão, né? Tá. Estão mais deprimidas. O uso do álcool e da droga, que realmente é bastante preocupante, mas outras... O bullying tem aumentado muito o índice de suicídio, porque o bullying hoje é uma coisa enorme. Inclusive nos adolescentes, exatamente. Né? O bullying hoje é enorme, né? O cyberbullying, enfim. E uma outra questão de prevenção também, numa casa, é a medicação. Então, por exemplo, se você... Porque, veja, a pessoa, ela toma remédios. E, às vezes, a pessoa não toma o remédio, ela guarda os remédios, né? Para que depois ela possa utilizar deles. Então, é importante que alguém cuide desses remédios. Que dureza. O correto, então, é que você guarde com você os remédios e entregue... Seria o ideal, mas veja, se você pensar, é muito cruel uma pessoa que cuida de alguém que quer se matar. Né? Porque ela fica o tempo todo ali cuidando dessa pessoa. Nossa, eu já vi essa situação várias vezes. A pessoa vai ao banheiro, você fica com medo de deixar ela fechar a porta. E aí ela vai dormir, vai pro quarto, vai comer. É sempre uma angústia, E se ela se mata?
com você, né? Que você é a pessoa que está cuidando, no a seu sua vez, né? Na sua gestão É, ali, né? né? Exatamente. No seu plantão. A culpa é sua, ponto. Ninguém vai colocar outra coisa. E ninguém precisa dizer para você que a culpa é sua, porque a própria Você pessoa já vai se sentir se sente mal, culpado. né? Então, o suicídio, ele compromete uma família, ele compromete uma pessoa para o resto da vida. Não somente aquela que morreu, claro, né? Mas um círculo de pessoas ao redor é afetada, né? Muita gente. Sim, um suicídio, ele afeta de 6 a 15 pessoas diretamente. E ele pode afetar desde as pessoas próximas, como pode ter um suicídio no Sul que afete alguém no Acre. Claro. Né, que a gente chama de contágio, né, quando a informação chega. Então, quando um famoso se mata, por exemplo, né, quando uma pessoa famosa, aí é comum que tenha outros suicídios. Então, as pessoas evitam falar por causa disso, mas esse também é um erro. Porque é importante que a notícia seja dada, até porque as coisas acontecem, e que imediatamente se fale sobre as possibilidades de suicídio, sobre os sinais, sobre como prevenir, né? Que se faça um trabalho educativo e não só um trabalho de explosão midiática. Que número de pessoas que é impactado? Porque se veja, no Brasil, quantos suicídios acontecem? A estatística é 1 a cada 45 minutos e no mundo 1 a cada 40 segundos. Então, você imagina quanta gente, 1 a cada 40 segundos no mundo, mas se cada um afeta de 6 a 15, é um assunto que precisa ser divulgado, é muita gente. Pois é, e o suicídio ele é muito subnotificado. Então, todos os números que você tem não ainda são devem ser números maiores. reais, são muito maiores, são muito maiores. Existe a crença de que quem tenta, né, não faz. Quem fala, ameaça, não faz. Quem fala, não faz. Isso é tabu. Quem fala, faz. A maioria das pessoas que se mataram, falaram, avisaram antes. Então, quando uma pessoa fala sobre isso, é preciso dar atenção. A ideia é que você sai, né, vira as costas e diz que a pessoa está querendo chamar atenção. E eu digo assim, mesmo que ela não tente nunca, ou mesmo que ela tente e não consiga, uma vez que ela falou, é importante ouvir, porque ela está pedindo ajuda. Se ela fala, ela pede ajuda. E vamos supor que tem alguém que está nos assistindo aí, que identificou esses sinais em alguém que ela ama, alguém que ela conhece. Como ela pode ajudar essa pessoa? Eu ainda vou voltar um pouquinho, porque Pode quando falar. você falou das causas, eu acabei me lembrando agora, né? É Pode importante falar que a violência doméstica é uma causa importante, né? Predisponente, a violência sexual, né? Os estupros. Claro. Isso eu acho que é importante falar, né? Que também tem números alarmantes, mas aí são subnotificados Sim, ainda, e que né? tem uma possibilidade de suicídio no futuro, né? Tá. Aí voltando para a sua pergunta. Como é que, vamos supor que alguém identificou esses sinais todos, como essa pessoa pode ajudar? Uma das coisas é abordar diretamente, para que a pessoa fale, e a maioria das pessoas vai aproveitar essa oportunidade para falar, porque elas precisam de ajuda. Encaminhar, sim, para um psiquiatra e para um psicólogo. A psicologia e a psiquiatria são serviços que se complementam, são necessários. Ótimo. Se você puder falar que as duas coisas são importantes, né? Sim, as duas coisas são importantes. E é também muito importante que haja um vínculo entre o psiquiatra e o psicólogo, né? Que isso é muito difícil. É verdade. É extremamente difícil. Eu tenho que preciso relatar uma experiência recente, né, de uma paciente que me preocupa muito e que eu pedi, ela não quis me dar o telefone, ela quis falar com o psiquiatra. Ela mesma falou. E aí o recado do psiquiatra é que ele não tem tempo, né? Na verdade, ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para ela. Isso é preocupante, né? Então, assim, eu acho que o psicólogo acaba vendo o paciente toda semana e às vezes até mais, dependendo da circunstância. Claro. E o psiquiatra, ele conhece um outro lado que o psicólogo não conhece. Né? Então, acho que é importante. É um tratamento complementar, né? Não é só medicamento, achar que está tudo bem, e não é só conversinha, porque às vezes os medicamentos têm o seu papel, adequado. O medicamento, para uma pessoa que tenta suicídio, a psiquiatria é o primeiro lugar que você precisa levar, né? A medicação é importante. E existe um problema na medicação que é sério, porque as pessoas elas tomam, mas quando elas se sentem bem, elas param. Isso e é aí super você importante. corre o risco. E isso acontece, claro que tomar remédio não é uma coisa gostosa, não é uma coisa boa, mas principalmente pelo estigma em tomar remédios psiquiátricos. Toda pessoa que vai ao psiquiatra ou que toma remédio
psiquiátrico não quer que ninguém saiba. Exato. Né? Porque está muito ligado à questão da loucura. Exato. E não, na verdade, o remédio está lá para ser usado, que bom que existe. É preciso desmistificar, né, essa questão das doenças psicológicas e psiquiátricas, porque não é feio você usar um remédio para hipertensão, mas falar que você vai tomar um remédio para depressão, aí tem todo, ou você tem pouca fé, ou você é fraco, e não é verdade, né, gente? Existem medicamentos e que bom que eles existem, são os recursos que podem ser usados em várias fases da vida. Alguns casos não vão precisar tomar por um longo tempo e outros vão precisar. Isso a gente não tem que ter preconceito com isso, né? E eu ainda digo assim, eu acho que a parceria psicólogo-psiquiatra é muito importante, mas na escolha de vá ao psiquiatra. Porque eu sou psicóloga, né? Mas na escolha de vá ao psiquiatra, porque é o psiquiatra, é a medicação do psiquiatra que pode salvar a sua vida imediatamente. Naquele momento, né? Em que a ideia... A psicologia vai ajudar você a tentar olhar o mundo e enfrentar suas frustrações de outra maneira, né? Porque a vida é uma frustração. Doutora, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que você mencionasse como as redes sociais podem ajudar, porque acho que é importante para quem está nos assistindo saber que ela tem esse recurso. Sim. Bom, em primeiro lugar, observar, né, o que as pessoas estão postando, porque as pessoas pedem socorro também ali. Através, né? As pessoas chegam a dizer que elas vão se matar na frente de alguém, que de repente a pessoa vai se arrepender para o resto da vida. Então, são sinais. E aí, quando você detecta isso, eu acho que existem os recursos pessoais de você buscar a pessoa, de você se aproximar, que eu acho que nós estamos precisando de aproximação, mas existe um recurso hoje no Facebook fantástico, né, recente, que é você denunciar. Então, se você vê alguém que está, de alguma maneira, parece, é melhor pecar pelo erro, né? Claro. Então, se aquela postagem deu para você um sinal que essa pessoa pode pensar em suicídio, você clica em denunciar, lá vai aparecer um item sobre suicídio, você clica ali e essa pessoa imediatamente vai receber uma mensagem do CVV, do Facebook, do CVV, e a pessoa que denunciou também vai receber orientações para como agir. Então, isso é fantástico, que bom, né? Parabéns ao CVV e ao Facebook por essa parceria, né? Com certeza. Mas não é só isso. Eu acho que a questão do suicídio vai para além disso. Vai para nós olharmos, né? Como ele é um tabu, nós não falamos disso. E a grande prevenção é a gente olhar e ouvir isso. Então, nós temos que mudar o nosso olhar. Nós temos que, quando alguém demonstra de alguma maneira, nós não temos que pensar que aquilo é bobagem. Nós temos que pensar que aquilo é sério e é preciso agir. Com certeza. Muito obrigada por estar conosco, doando o seu tempo e o seu conhecimento mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um Queremos prazer. sempre contar com a sua presença aqui. E agora eu gostaria de falar com você, que pode estar com esses pensamentos de que a sua vida vale pouco. Você pode procurar ajuda através de pessoas que estão ao seu redor, através do Centro de Valorização da Vida, através de locais de TVs, e de como é esse programa, como é essa TV. Nós estamos aqui para ajudar você. E também quero deixar um recado para você que conhece alguém que está com esses pensamentos, que você nota que esse tipo de coisa pode estar acontecendo, que você possa realmente conversar com essas pessoas. E um último recado a você que não prestou atenção ou não percebeu isso em alguém que você conheça. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. A gente tem vivido uma vida muito egoísta, trabalhando somente para a gente, procurando dia e noite fazer só aquilo que traz o bem-estar para nós. Mas nós estamos no mundo, em sociedade, as pessoas precisam de ajuda. Pode ter alguém precisando de você. Olha ao seu redor. É a minha dica de hoje. Fique agora com uma mensagem do Pastor Chaguri e até a semana que vem. Olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E hoje no programa foi falado a respeito da prevenção contra o suicídio, como vencer esse desejo de tirar a vida. E é provável que você conheça alguém que tirou a vida ou alguém na sua família cometeu tal ato. As pessoas que cometem suicídio podem ser levadas a fazê-lo por vários motivos. E é provável que você conheça alguém que, ao cometer o suicídio e tirar a sua própria vida, passou por dificuldades emocionais. Infelizmente, meu querido, existem até mesmo os que tiram a vida com o intuito de fazer recair a culpa sobre os outros. Pessoas deprimidas correm um sério risco.
pessoas que estão vivendo circunstâncias difíceis, que estão olhando a vida através de vidros quebrados. E nós precisamos estar atentos para ajudar estas pessoas. Precisamos estar atentos para dar paz, trazer uma palavra de consolo, reanimá-las na vida e na vida com Cristo Jesus. Meu querido, nós sabemos que a depressão ela é responsável por 70% dos casos. A Bíblia, embora não mencione a palavra suicídio, ela fala a respeito do assunto. Dentre os casos daqueles que pediram a morte, nos lembramos, queridos, de Moisés. Elias foi um caso, um problema real, estava vivendo um momento depressivo. Nós vemos o caso também de Judas, também um caso de rebelião e afastamento declarado de Deus. Mas o que dizer de Sansão? O nome de Sansão encontra-se na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Eu diria que a história de Sansão é um caso clássico de que Deus não julga os casos de suicídio da mesma forma. Embora o suicídio não seja aprovado por Deus, cremos que Ele é justo, juiz e que há de julgar todas as coisas, até as que estão escondidas. Meus queridos, muitas pessoas quitaram as suas vidas não por rebelião aberta e afastamento declarado de Deus, mas quitaram as suas vidas por estarem mentalmente doentes, depressivas, problemas reais, fortes emoções, pessoas que provavelmente foram levadas a cometerem um ato que não fariam em sã consciência, fazendo pleno uso da faculdade da razão. Aqueles que perderam algum ente querido nessas condições podem consolar sugerindo que esperem no Senhor. No tempo determinado, Ele certamente revelará a sua justiça. Eu desejo abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Efésios capítulo 2, o verso 3 ao verso 5, e vejo o que está dizendo. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meu querido, creia na misericórdia de Deus e no julgamento compassivo do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima.